Oi gente, está começando mais um vídeo do canal Esqueci o Título. E para começar hoje, primeiramente, feliz ano novo para todo mundo, que Deus abençoe vocês. E hoje no terceiro vídeo, vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha infância com TDAH. Bom, gente, minha infância com TDAH foi um pouquinho diferente da de todas as outras crianças que não têm déficit algum. Minhas três principais características, gente, quando eu era criança, eram desatenção, hiperatividade e criatividade. Essas três características, gente, foram suficientes para fazer com que a minha infância fosse um caos, tanto para mim quanto para minha família. Não foi um caos no sentido de coisas ruins, mas foi um caos, gente, porque eu aprontava demais. Dei muito trabalho para minha mãe, dei muito trabalho na escola, para minha família inteira. Na escola, gente, eu dei muito trabalho para minha mãe. Foi uma fase muito complicada para lidar com tudo isso, porque eu era uma criança um pouquinho fora do padrão. Na escola, gente, eu tinha que fazer tarefa, eu tinha que fazer exercício, eu tinha que prestar atenção na aula e nada. Eu não prestava atenção, não adiantava. Eu tinha muito problema, gente, com matérias exatas, então matemática e depois no ensino médio com física e química, eu era muito ruim. Porque além do fato de eu não gostar dessas matérias, eu também não fazia questão de prestar atenção justamente por causa do meu déficit. Mas eu não era uma aluna totalmente ruim, eu era uma aluna até que na média. Só que assim, eu era uma aluna na média porque as matérias, os assuntos que eu aprendia, eu não estudava depois, era tudo que eu tinha aprendido na aula. Então quando eu ia fazer prova, eu fazia a prova com aquilo que eu tinha prestado atenção na aula. Eu não conseguia sentar e estudar sozinha, era uma coisa muito complicada para mim fazer tudo isso sozinha. E na escola também, um outro problema é que eu bagunçava demais, eu não prestava atenção. Então assim, a professora, senta, Rayane, toda hora pedia para eu sentar, toda hora pedia para eu prestar atenção. Se eu tinha que entregar a tarefa no outro dia, eu esquecia a tarefa, ou eu perdia a tarefa. E aí, quando ela chegava perguntando, Rayane, cadê a sua tarefa? E eu falava, perdi ou esqueci, não era mentira, era verdade, porque eu realmente tinha acontecido isso. Mas era uma desculpa que todo mundo dava, então acabava que ninguém acreditava em mim. E nas minhas escolas, todas que eu estudei, gente, não culpo ninguém, mas assim, nenhum professor, coordenador, diretor teve a sensibilidade ou teve um treinamento para entender que a minha personalidade, o meu jeito de ser era derivado de algum problema. Eu tinha algum déficit que me fazia ser desse jeito, não era porque eu queria ou era o meu natural. Então assim, hoje em dia a gente consegue perceber que várias escolas e cursos têm tratativas semelhantes com pessoas que não têm déficit nenhum. Mas graças a Deus já saiu uma lei falando que as escolas têm também que tratar pessoas com TDAH e dislexia de modo diferente. Dá uma análise diferente a essas pessoas para estar fazendo provas, cursos, tarefas de uma maneira normal como todo mundo. Só que levando em consideração o déficit de atenção, né, gente? Que é o que a gente realmente tem. Quando eu vinha pra casa, na minha infância, na parte de família, de amigos, gente, eu era uma criança que aprontava, era feliz, brincava, era super saudável. Só que às vezes eu gostava mais de brincar sozinha do que com outras pessoas. Isso também, gente, ocasionou muito, não a parte de bullying, mas assim, eu gostava muito, por exemplo, eu gostava de coisas diferentes do que as pessoas gostavam. Tá passando um sorveteiro. Ai, não tô acreditando. Quando eu brincava na rua ou com amiguinhos, com crianças dentro de casa, assim, pelo fato de eu não gostar de coisas que eram muito, assim, padrãozinho de que todo mundo gostava, isso fazia com que eu fosse um pouquinho diferente de todo mundo. Um exemplo, gente, eu gostava muito da boneca Suzy. E minhas amigas todas tinham Barbie. Então assim, quando elas iam brincar de Barbie, elas não me chamavam porque eu não tinha, porque eu tinha Suzy. Porque eu não me olhava naquela boneca loira do olho claro e o corpão. A Suzy, ela tinha um olhão grande, cabelo castanho,
mãe, ela tinha um corpo meio gordinho e era muito parecida comigo, então eu gostava da Suzy. Só que essa aceitação de eu gostar de coisas diferentes também fez com que eu fosse uma criança bem independente, gostasse de brincar das minhas coisas e não ficasse chateado de não brincar com outra pessoa ou com outra criança porque a gente era diferente. Outra coisa também, gente, que é bem diferente assim da minha personalidade com outras crianças, ou da minha irmã, por exemplo, é que a minha mãe colocou nós duas para fazer balé, eu e a minha irmã. Como vocês podem ver na foto, eu, gente, odiava fazer balé. Eu não gostei do balé. Por mais que a minha mãe queria as duas filhas dela, bonitinha, princesinha, fazendo balé, gente, eu não era princesinha. Eu tava mais pro Shrek, pra Fiona, do que pra princesa. Porque a aula de balé, quando as meninas estavam erguendo os braços, descia os braços lentamente, eu já tinha feito. Faz tempo. Quando a professora pedia pra gente ficar parado na pose bonitinha do balé, eu já tinha ficado faz tempo. Então, pra mim, esses tipos de atividade física, esses tipos de aulas complementares ou de outros tipos de curso não funcionavam, porque eu gostava de coisas que movimentavam o corpo, porque eu era extremamente hiperativa. Então, minha mãe me colocou pra fazer capoeira. Na capoeira, gente, eu adorei, tinha que virar de ponta cabeça, tinha que fazer golpe, você aprendia, tinha toda uma ideologia da capoeira, mas infelizmente eu cheguei em casa, minha irmã me irritou, deu um golpe na Raíssa, saí da capoeira, não deu certo. E aonde eu fui me encontrar, gente? No futebol. Foi fazendo futebol, correndo que nem uma louca atrás da bola e dando tranco e correndo e chutando, que eu me encontrei. Falei, não, realmente é um exercício que eu gosto de fazer e que gasta toda a minha energia. Foi no futebol. Então, a minha mãe, ela teve que aprender a lidar comigo. Eu também comecei a me conhecer melhor na minha infância. Porque eu não era padrãozinho das outras crianças, eu não ia para a escola bonitinha de lancheirinha e mochila. Ou eu voltava, minha mochila estava quebrada, ou eu tinha esquecido minha lancheira, ou eu tinha quebrado meu potinho de levar lanche. Quantas vezes eu perdi agasalho da escola, ou roupa da escola rasgou, sujou, manchou, e eu nem sabia do que era. Várias outras coisas que eu dava muito trabalho pra minha mãe. Minha mãe arrumava meu cabelo bonitinho, colocava um monte de bichinho, eu não gostava desses bichinhos, queria arrancar bichinho. Gosto, gente, muito de camisa de manguinha, aquelas de alcinha, cheia de coisinha, eu também não gostava. Então, assim, foi muito difícil crescer, tanto na minha infância quanto na adolescência, crescer com essas atitudes diferentes, né? Ir pra escola e não prestar atenção. Aí chegava uma prova, eu era uma das únicas que tinha nota baixa. Na minha cabeça, eu não acreditava que eu tinha tirado nota baixa, porque eu sabia do assunto. Eu sabia, eu tinha estudado para aquilo, mas não era suficiente para fazer uma prova. Então, todas as vezes eu ficava super frustrada de todo mundo ter tirado nota boa, de todo mundo ter ido bem na prova, ter falado que a prova era fácil e mesmo assim eu ter ido mal. Isso pra mim me frustrava bastante. Eu sabia no fundo que eu tinha alguma coisinha de diferente que me fazia ser tão louca desse jeito, mas na época eu não sabia. Então, quando eu descobri meu TDAH, aí sim eu fui entender realmente todas as coisas, desde a infância até hoje, teve um propósito de ser tão tortas assim por causa do TDAH. Um apelido, gente, que eu vou contar pra vocês agora, que eu tinha na minha infância, que eu não acho muito legal assim, não acho muito legal contar, mas eu vou contar, é que aqui em casa, meu apelido quando eu era criança era Tio Chico. Sabe o Tio Chico da família Addams? Ele não aprontava todas na casa da família? Então, gente, esse era meu apelido aqui em casa. Porque a minha criatividade, gente, era absurda. Eu não parava de pensar, de ter ideias, de querer fazer coisas o tempo todo na minha casa. Minha mãe ficava louca. Eu já tive ideia de raspar o braço, porque eu via as pessoas na televisão com os braços todos bonitos, assim, e eu queria raspar meu braço, fui lá, raspei o braço. Liguei ainda pra minha mãe no trabalho dela pedindo, obviamente minha mãe não deixou, mas eu fiz mesmo assim. A outra vez minha mãe, para ocupar meu tempo, deu pilhas e pilhas de papel velho para eu rasgar enquanto eu ficava sozinha aqui em casa, era 1-2 horinhas mais ou menos. E nesse tempo ela falou, Raiane, rasga tudo isso de papel até eu voltar. Eu fui começando a rasgar o papel, falei, nossa, tô perdendo muito tempo rasgando papel, não vou rasgar. Coloquei fogo no papel, gente. Só que eu perdi o controle do fogo.
da minha casa. Eu sei que o fogo do papel subiu na janela do quarto da minha mãe, derreteu o fio da televisão no telhado, foi um caos, quase botei fogo na minha casa. Mas é porque ao invés de rasgar o papel, eu quis queimar para ir mais rápido. Isso são ideias da nossa cabeça de criança, e eu era uma criança e tive essa ideia. Foi então que a minha mãe me proibiu de ficar sozinha. Não fiquei mais sozinha quando era criança, porque não dava. Tinha muita ideia nada a ver. Outra vez, gente, eu manchei a parede da minha casa. Com alguma coisa que eu tava brincando, eu manchei a parede e meu pai tinha acabado de pintar a casa. Eu sei que a tinta tava meio dura na lata, peguei o liquidificador da minha mãe, joguei a tinta da parede dentro do liquidificador da minha mãe, bati a tinta, aí ela ficou molinha de novo. Passei na parede, minha mãe e meu pai chegou, não viram o que aconteceu nada. Minha mãe só foi descobrir o que eu fiz quando ela pegou o liquidificador e cheirou. E ele tava cheirando tinta. Gente, eu dou risada agora, mas eu chorei bastante quando eu fiz isso. Eu chorei muito, vocês não estão entendendo. Porque a minha mãe, ela fala que quando ela me deixava de castigo, não funcionava, porque o castigo brincava com qualquer coisa. Se você me deixasse parada aqui, ó, eu ia brincar com o meu cabelo, eu ia brincar com a minha blusa, eu ia brincar com alguma coisa. Minha mãe falou que eu sempre arranjava alguma coisa pra brincar. Então ela me batia, porque batia, doía, eu chorava, né? E aí eu sabia o que ia acontecer. Mas, gente, resumindo pra vocês, essa foi mais ou menos a minha infância. Fui uma criança muito desatenta, eu não prestava atenção nas pessoas, não prestava atenção para atravessar a rua, não prestava atenção no que o professor falava, não prestava no que a minha mãe falava. Tinha muita criatividade, isso eu tenho até hoje, não diminuiu. Tinha muitas ideias, umas eram muito boas, as outras eram péssimas. Muitas me fizeram ficar de castigo, me fizeram apanhar, e hoje eu tenho elas ainda hoje em dia, mas não apanho mais. E eu também era, gente, muito hiperativa, não parava quieta, não gostava de ficar sentada num lugar, não gostava de ficar esquecida num lugar, não gostava de falar, olha, Rayane, tô indo te buscar, me espera. Odeio isso até hoje. Não fala pra eu ficar esperando, gente, porque, nossa, é horrível. Então, desde criança eu também não gosto de esperar, não gostava de ficar ali aguardando a aula acabar. Queria que ela acabasse logo pra eu ir embora logo, pra eu chegar em casa logo, pra eu fazer alguma coisa logo. Então, crianças que têm TDAH, gente, a gente só precisa de duas coisas para ajudar elas. Paciência primeira, porque elas são crianças e mesmo tendo TDAH ou não, elas vão ser hiperativas, elas têm energia. E por favor, pais, educadores ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo o vídeo, tenham paciência. E a segunda coisa, gente, compreensão. Compreendam que essas pessoas, que essas crianças ou adolescentes precisam de ajuda, que elas têm algum déficit de atenção ou algum outro tipo de déficit ou algum outro tipo de problema. Encaminhem elas, gente, ao médico ou a um psicólogo. Não procurem ajuda de pessoas que não têm estrutura nenhuma, que não sabem nada, e também não vão achar que vocês têm TDAH ou que o filho de vocês tem TDAH por causa do meu vídeo. Eu só fui descobrir quando eu passei por um especialista, e é bem importante que todo mundo também consulte um. Por mais que você não tenha nada, você vai sair dali com alguma instrução para sempre estar melhorando e para estar ajudando também a criança de vocês. Gente, muito obrigada pelo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esperem o quarto vídeo, eu vou pedir que, por favor, se inscrevam no canal. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de dar um like pra mim no vídeo. Me sigam também, gente, na rede social, no meu Instagram. Vou pôr aqui embaixo a rede social, vou pôr aqui embaixo o meu Instagram. Guilherme, põe pra mim o meu Instagram aqui embaixo. Muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Será que ele foi embora já? Vou virar minha câmera pra cá. Ah, não dá, porque vai ficar com sombra. Vou ficar aqui mesmo. Isso, ficar aqui. E agora eu escureci. Ah, clareou. Então, gente, voltando. Eu não era uma criança... Agora eu nem lembro o nome que eu tava falando. Ai, que saco, o que eu tava falando? Gui, você vai ter que cortar essa parte toda, porque eu esqueci tudo. Ah, tá. Então, gente, ai, caramba.